Oi, pessoal! Estamos de volta. Esse é o retorno do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. Eu sou a Laura Zago. Sejam muito bem-vindos de volta! Começamos! Tá empolgada? Sim, eu também tô muito feliz por essa gravação, né? Por estar de volta. Essa pausa trouxe muita saudade. A gente precisava realmente de um momento de pausa, né? Pra gente reestruturar tudo, recomeçar. Mas a saudade bateu assim de uma forma que eu não esperava que fosse ser tão grande, sabe? E eu fico muito feliz, porque eu acho que isso já é um feedback também do quanto que é importante e especial pra gente estar aqui com vocês. Sim, acho que eu tô sentindo um mix de coisas assim, sabe? De estar voltando e também de... Será que eu ainda sei fazer isso? Será que eu ainda vai dar certo estar aqui? Então, um pouquinho ansiosa, mas eu acho que é como você disse, né? A gente sente falta de estar aqui, das nossas trocas e de como era, né? Gravar esse podcast. Então, tá sendo muito especial. E a gente tem agora uma carinha nova, né? Sim, acho que vocês já perceberam que temos uma vinheta aqui, né? Exato. Isso é ótimo. Eu adorei essa vinhetinha. E então a gente tá, né, de cara nova. A gente decidiu fazer aí algumas alterações no podcast. E a gente vai começar, né, nesse dia com um novo quadro. Que na verdade já era um quadro que existia, né, nas outras temporadas do podcast. Mas a gente decidiu dar uma forma pra ele, né? Uma carinha, assim, pra ele. E dá um nome também, né? Sim. Quer falar qual que é o nome? Sim. Então, todas as vezes que vocês virem essa vinheta dessa cor, é o dia de conversas que acolhem. E aí a gente pensou, por que, né, desse nome? A gente quis passar... É o que a gente faz, né? Que é essa conversa que a gente tem, às vezes só eu e a Débora, às vezes chamando mais pessoas. E a gente se sente, né? Muito acolhida aqui. Então a gente queria passar isso pra vocês, né? Pra gente refletir sobre algumas coisas, pensar em novas perspectivas. Então daí surgiu o nome Conversas que Acolhem. Sim, eu acho que até baseado também nas devolutivas que a gente tem, né? Das pessoas que nos ouvem. A gente ouve muito de vocês. O quanto que vocês se sentem acolhidos, o quanto que parece que a gente tá realmente sentado num grupo de amigos conversando e batendo papo, trazendo reflexões que realmente acolhem. Outras que despertam uma sensação de... Poxa, eu nunca pensei nisso. E aí vai gerando toda essa questão do acolhimento. Esse é o nosso objetivo principal, né? Fazer essa troca de emoções e principalmente acolher tudo isso que vai surgindo. Sim. Muito que bem. Explicadas, dadas aí todas essas explicações sobre esses quadros e tudo que a gente pensou. A gente tá muito empolgada com todas essas mudanças. Eu acho que é o propósito, né, do podcast, movimentar e fazer a gente se conectar cada vez mais. Então a gente deu vazão para esse movimento também, para essas mudanças. E colocou tudo muito estruturadinho com a nossa cara, né? Sim. E vale acrescentar que teremos outros quadros. Então esse é o primeiro deles. Provavelmente vocês já devem ter visto alguma coisa que saiu por aí pelo YouTube. Vocês vão ver também novidades lá no Instagram. Vocês já devem ter visto uma hora dessa, né? Uhum. Então, mas a gente vai explicar também nos outros quadros como que vai funcionar mais ou menos, tá bom? E eu espero de coração que vocês gostam e que faça sentido pra vocês da mesma forma que faz pra gente, né? Esse é o nosso intuito também. E aí, só falando também, antes que a gente esqueça, tem como deixar comentário no Spotify, se você ouve por lá, ou deixa no YouTube, ou até mesmo no Instagram, pra gente saber, né, um pouquinho de como que tá sendo essa mudança também pra vocês, pra gente ter um feedback aí do que foi isso pra vocês também. Sim, e aproveitando já, né, não esquece de deixar
o seu like também, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu acho que tem como você curtir o episódio, porque a rede vai entendendo que vocês gostaram muito desse episódio e eles vão sugerindo para mais pessoas. Então, pra gente seria muito importante se vocês fizessem isso. Ia nos ajudar bastante. Exato. E para começar, vamos começar então com esse primeiro episódio falando sobre Dia das Crianças. Sim. Estamos no mês das crianças, né? Uhum. E aí a gente queria trazer um pouquinho, né, dessa discussão. Acho que a gente pensou em algumas coisas para trazer. E aí eu queria te perguntar, Débora, pensando, né, nesse Dia das Crianças, você sabe por que começou o Dia das Crianças? De onde surgiu isso? Uhum. Eu sei. Eu, quando fui fazer essa pesquisa, eu pensei que a resposta ia ser exatamente igual à resposta do Dia dos Pais e Dia das Mães. Que foi basicamente um publicitário, mas não. Essa resposta é um pouquinho diferente. O Dia das Crianças, ele foi criado em 1924, mas ele já vinha sido discutido em algumas reuniões. E inicialmente ele foi criado por conta de Cristóvão Colombo, porque ele descobriu as Américas e aí ele trouxe como o país, o continente das crianças. E aí eles tinham já isso em mente. Só que em 1923 tinha um instituto já das crianças, eu não me recordo o nome, mas eles lutavam pelo direito das crianças e proteção. Então o Dia das Crianças ele foi estipulado justamente pensando nessa proteção das crianças. E aí anos depois, lá para a década de 50, grandes marcas como Estrela, Johnson & Johnson trouxeram isso trouxe mais publicidade para isso, para viralizar. Então o dia ele foi estipulado, mas ele não tinha tanto hype, digamos assim, para ser essa data mais de comércio, né? Então eles fizeram mais essa pegada de publicidade para fazer viralizar. E aí deu certo, né? A Estrela é o principal marca de brinquedo, né? Ele é muito beneficiado nessa data. E a Johnson é uma marca para criança, né? Bebê e criança. Então, por conta disso, eles fizeram e vêm fazendo ações até hoje para gerar todo esse hype, gerar todo esse engajamento que a gente tem hoje. E aí, nessa minha pesquisa, eu também vi que a gente costuma muito falar que o Dia das Crianças é um feriado, né? O feriado não é o Dia das Crianças, o feriado é o dia da Nossa Senhora de Aparecida. E aí, é religioso, né? É o religioso. Só que tem muita gente que entende que o dia 12 é o feriado por conta do Dia das Crianças. E não é. E aí eu fiquei assim, caramba, eu inicialmente achei que era uma ideia totalmente comercial. E aí eu percebi que foi um dia estipulado como o quanto que é importante o cuidado da criança. Quanto que a defesa da criança é importante dentro do nosso país. Pelo menos teoricamente, né? Então, eu achei isso muito legal, quanto que eles estipularam essa data para referenciar isso. Que legal, não sabia de nada disso que você está trazendo. Tô aprendendo também. Mas eu fiquei curiosa do porquê que ele chamou como coisa das crianças? Continente das crianças. Então, quando ele veio para cá, eu acredito que ele deve ter encontrado muita criança por aqui. E por conta disso, ele estipulou como continente das crianças, né? Porque ele veio em 1492, e aí o feriado essa data só foi ser cunhada em 1924. Então, 500 anos depois. Que coisa, né? Mas é engraçado, porque sempre a gente fala, né? Não é uma data que foi pensada ali, idealizada pela publicidade, mas tem o dedinho da publicidade ali também, do capitalismo. Sempre. Falando, oi, tô aqui, me consuma e me compra no Dia das Crianças, né? Sempre. E pega, né? Independente da data, eles fazem acontecer. Então, pensando nisso, né, no mês das crianças e nesse dia específico das crianças, que é o dia 12, tem alguma memória, assim, da sua infância que você guarda? Que você pensa assim, infância já vem isso? Um quentinho no coração, uma coisa assim?
Eu acho que os nossos ouvintes, e você sabe que a minha infância não foi uma infância muito comum. Então, eu acho que a memória que vem mais pra mim são memórias com os meus irmãos. Então, os meus pais, eles, desde que eu nasci, eles são autônomos, né? Então, eles trabalhavam com salgados. Então, durante a semana, eles produziam salgados em casa e no final de semana, eles saíam para comercializar. E aí, quando eles saíam para comercializar, a gente ficava sozinho em casa. Então, crianças e meus irmãos adolescentes. Só que os adolescentes não ligavam pra gente que era criança. Tipo, a gente só era aquela criança chata que ficava enchendo o saco. E aí, quando os meus pais saíam, eu e meus irmãos, a gente tirava os colchões da cama. E a minha casa tem 2 escadas, a gente colocava o colchão na escada. E aí, como boas crianças, a gente descia rolando, sabe, dando cambalhota, uma em seguida da outra. Na escada. 2 escadas, uma na sequência da outra. E uma das escadas, é fechada dos 2 lados, a outra é um lado aberto. Então, se a gente caísse, a gente ia cair em cima da mesa, em cima das cadeiras. Tinha um grande risco da gente se machucar. Grande, né? Vocês eram com balhota na escada. Sim. E a minha mãe sempre fala que os filhos dela foram muito tranquilos. Mas eu acho que me vem muito na memória coisas assim. A gente sempre meio que aprontava quando os meus pais saíam. Então, tipo, a gente aproveitava esse dia também pra gente tomar banho de chuva, banho de mangueira, banho de roupa. A gente entrava no chuveiro e tomava banho de roupa, porque pra gente era, assim, a melhor coisa do mundo. Então, tudo que não pode fazer, né? Exato. Tem e aí eles nunca iam saber. Não tinha um adulto em casa, não tinha ninguém pra falar. Os meus irmãos mais velhos nem prestavam atenção na gente. Então a gente conseguia aprontar muito e eles nunca iam saber. Então, essas memórias, elas enchem meu coração, sabe? Meu coração fica bem quentinho e eu acho que é uma das maiores recordações melhores que eu tenho da minha infância. Tirando as partes que deu ruim, né? Mas de resto, foi ótimo. Ai, que legal. Fiquei pensando muito nisso, né? De como a criança tem isso de... porque a criança precisa seguir uma regra ali, né? As regras de casa, e quando elas não estão sendo supervisionadas, elas vão pro oposto. E se de repente, sei lá, eu tomar banho de roupa, e se eu comer a sobremesa antes da janta, do almoço, né? A gente tem umas coisas assim quando é criança. Sim. Nossa, eu lembrei de outra agora também. No meu banheiro ele não tem box, né? Então quando a gente era criança, a gente tampava o ralo e queria fazer uma piscina dentro do banheiro. Só que normalmente a água vazava por debaixo da porta e molhava a cozinha. Gente, eu amo criança, cara. Quando a gente às vezes pensava, nossa, outra coisa, a gente molhava papel higiênico e ficava tacando no teto. Ah, isso é clássico. Nossa, um negócio tão simples, né? Mas que pra criança é, assim, a melhor coisa do mundo. É uma descoberta, né? Que você molha o papel higiênico e joga o negócio fica lá em cima. Isso. Era muito legal. Mas enfim, se deixar eu fico aqui 50 minutos falando de várias experiências. Porque eu acho que ser criança é isso, né? Mas aí, me conta. Você tem alguma experiência, assim, que te marcou, que você gosta de lembrar? Eu acho que quando eu penso na minha infância, eu penso muito no interior, assim. Então, quando eu era mais nova, a gente ia bastante pro interior. E aí eu tinha uns tios que eles gostavam de fazer, sabe? De levar a gente pra passear, fazer experiências e tal. Então eu tenho um tio que levava a gente pra visitar chácaras, assim, sabe? Sabe aquele passeio de escola que você vai visitar a chácara, que tem os animaizinhos? Era bem isso que ele fazia com a gente, assim. E aí era muito divertido, porque tinha o carro, e aí meu tio tinha uma... É carriola? Não é carriola. Sabe aquele negócio que coloca atrás do carro, gente? Tipo uma carretinha. Sabe que coloca e aumenta esse padrão? Eu esqueci o nome. Pra mim é carriola. A carriola não é aquela de levar assim? Ai, não sei. Pra lá os nomes. Se vocês souberem, deixem aí o nome, tá bom? Nos comentários.
E aí ele colocava, assim, engatava no carro. E aí tinha muita criança, porque assim, ia meus irmãos, meus primos, e iam algumas crianças ali também da rua. Então ia muita gente. E aí a gente ia fazer esses passeios e tal, então era super divertido. E também ficar ali só no sítio era muito legal, eu gostava muito. Eu fazia, acho que eu já contei aqui, né, que eu fazia casa pra formiguinha. Eu ficava tirando foto dos insetos, eu achava muito legal pegar aquele... eu não vou saber nomes, a minha memória tá horrível. Mas eu pegava, assim, os insetos na mão e era muito, muito legal, assim. Então, acho que vem essa memória de proximidade com a minha família. E de ser aquele lugar, era um lugar muito de descobertas, assim. Era muito bom estar ali. Então, acho que vem essa memória da minha infância, esse lugar quentinho, sabe? Que me que vem. delícia. A gente andava de bicicleta, a gente fazia várias coisas, assim, então é um lugar muito, muito legal, assim, eu sinto saudades dessa época. Ai, que delícia. Realmente passa essa sensação de um lugar bem aconchegante, sabe? De nossa, que delícia. Passa mesmo. E aí eu tava pensando, né, sobre como as nossas memórias de infância são muito importantes e a gente carrega pra sempre, né? Eu fui num encontro com outras psicólogas. Na verdade, esse final de semana foi de muitos encontros com vários psicólogos, assim, ficou muito no mundo psi. E aí eu me dei conta de uma coisa, quando a gente pede... quando a gente fala de memórias, de coisas, principalmente de coisas significativas na nossa vida, a gente tende a voltar um pouquinho na nossa infância, né? Quando a gente pensa em uma memória boa e tal, a gente vai também, a gente revisita muito essa infância. Quando a gente pensa em coisas que não são tão legais, a gente também volta. Como que são memórias que estão muito vinculadas, né, com a gente, assim, que são quase que as raízes profundas, assim? Sim, mas eu fiquei pensando quanto que tanto as memórias quanto as emoções, os sentimentos, elas são muito atreladas a esse momento da infância, justamente porque é o nosso primeiro contato com tudo isso, né? Então, eu fiquei pensando quanto que lembrar de algumas coisas traz várias emoções, porque a memória ela vem junto com uma emoção, um sentimento. E o quanto nos leva lá pra infância justamente por isso, né? Porque talvez o primeiro lugar que você sentiu esse quentinho no coração acolhido dessa forma foi lá no interior da fazenda com seu tio. E aí toda vez que você sente isso, eu acho que inconscientemente já vai ser atrelado a esse momento da tua infância. Porque foi o primeiro lugar que você sentiu tudo isso. Acho que total, né? As nossas primeiras experiências, elas têm de marcar a gente de forma profunda, assim. Sim. E aí gera essa percepção, né? De essa sensação de isso é familiar. Eu não sei onde, mas é familiar essa sensação. Não é à toa que quando a gente sabe que vai chover ou quando começa a chover, a gente sente um cheirinho de terra. Fica, eu acho que vai chover. Olha esse cheiro de terra. Então, quanto que a gente atrela uma coisa a outra, né? Olha, esse cheiro tem a ver com a chuva, tem a ver com... Esse cheiro tem o cheiro do interior, lá na casa do meu tio. Então, pelo menos eu vejo o quanto que tá muito ligado uma coisa a outra. Sim. E é legal você trazer isso, porque a minha abordagem dentro da psicologia, ela fala muito desses processos, né, da linguagem e de associação. Então, enquanto ao longo da vida a gente vai fazendo e a gente se percebe nesse ambiente também através das associações que a gente faz, né? Então, é um estímulo que, é um cheiro de terra, mas a gente associou com a chuva, né? E como que a gente associa também as experiências que a gente teve, né? Sim. Então, o que eu passei lá na infância, eu vou crescendo e vou entendendo e vou associando, e isso vai fazendo com que a minha percepção de quem eu sou
ela também esteja associada às minhas experiências, né? Ao meu entendimento ali de todo o contexto. Então, quando a gente fala de criança, a gente também fala de uma fase muito importante da nossa vida, né? Uma fase onde as coisas começam a acontecer. E até trazendo um pouquinho, né, de como a criança era vista antes e como a criança é vista hoje, né? Hoje a gente entende que a infância, ela é super importante para vários processos ali da adolescência, da fase adulta. Então, o quanto que a gente precisa prestar atenção nessa criança, a gente precisa proteger essa criança, né? A gente precisa dar autonomia para essa criança, né? Para ela conseguir se desenvolver como um adulto saudável, né? Então, até o jeito que a gente tá cuidando agora dessa criança e das experiências que ela tem é muito diferente do jeito que a gente cuidava antes, né? Sim, total. Eu acho que hoje é muito mais olhado para isso, né? Em todos os âmbitos dessa criança. Então, a gente vê pais cuidando, não sendo super protetores, mas sendo cuidadosos. Então, se preocupando com educação, com a parte emocional. Então, até trazendo... Quando eu fui assistir Divertidamente 2, o quanto de pais que tinham com crianças ali para falar sobre a importância das emoções. Então é coisa que a gente não via lá atrás. Antes era tudo frescura, né? Caiu, levanta, engole o choro e pronto. Mas pode continuar. O quanto hoje é mais cuidado disso, né? Os pais têm mais essa sensibilidade de olhar para coisas que são importantes. E eu acho que isso que você falou é importante, porque ele também tá vinculado ali com uma coisa social, né? Do jeito que a gente entende que o que é ser uma criança, né? Porque se a gente pensa na criança de antes, ela não era vista como criança, ela era vista como um adulto pequeno. Né? Então, ali se a gente pensa num marco importante da sociedade, que é a Revolução Industrial, que as pessoas começaram a ir trabalhar assim, em empresas e tiveram que deixar as crianças em algum lugar, que começou a ser repensado essa ideia, né? Então, muita coisa mudou ali. Porque é diferente você tratar uma criança como uma criança e uma criança como um adulto pequeno. Né? Então a gente sabe que é um período inicial, que ela tá testando, que ela tá entendendo. Até essa questão que você trouxe, né, das emoções, eu acho que é tão importante, porque as emoções das crianças até então eram muito suprimidas. Por isso que a gente via adultos não sabendo lidar com o que sentem. A gente tem as consequências disso hoje. Sim. Né? De não saber como lidar com uma frustração, né, de suprimir a emoção, de achar que é uma coisa e na verdade é outra. Então até esse entendimento sobre as emoções, ele começa muito nessa infância de validação, né? Putz, quando a gente se sente frustrado, a gente tem uma vontade enorme de gritar e chorar. Imagina uma criança que não sabe socialmente o que fazer ali naquele ambiente, né? Então, acho que foi sendo olhado de uma forma diferente, você não acha? E te ouvindo falar, me vem muito na cabeça o quanto que é comum a gente ver um adulto gritando, um adulto xingando, um adulto reclamando quando ele tá realmente frustrado, quando tá com raiva. E uma criança errado, né? Tipo assim, não, você não pode gritar. Fica quieto e vai lá pro seu canto. Você tá de castigo ainda porque gritou. Você não pode chorar. Não pode chorar, porque se você chorar, você me irrita. Porque eu não sei lidar com a minha frustração, não sei lidar com o choro, eu precisei engolir o meu choro, então você também vai engolir o seu. Eu não morri, eu estou aqui. E o quanto que essa criança realmente vai suprimindo tudo isso, né? E que bom que hoje em dia as crianças, elas... Eu acho que não passam tanto por isso quanto na nossa época, na época dos nossos pais, dos nossos avós. Porque tinha toda essa pressão, como você disse, de ser esse mini adulto, de ser responsável muito cedo, ter que cuidar de irmãos, de ter que ir trabalhar muito cedo, ter que... diversas coisas que não é coisa de criança. Criança tem que crescer, tem que brincar, tem que ser criança. Tem que viver a fase de criança. E aí a gente vê diversos adultos que não tiveram isso, que não puderam ser crianças, que não puderam brincar.
e que teve que crescer muito cedo. E como você mesmo disse, hoje são adultos que não sabem lidar com as emoções. Não sabem lidar com uma frustração, não sabem lidar com um não. Tipo, não, você não pode. E o adulto quer surtar, quer trazer tudo isso pra fora e vem de uma forma desproporcional, né? Às vezes não, eu não posso te ajudar, é como se fosse o mundo tá acabando pra você, e aí vem de uma forma gritante. Porque a criança que ele foi um dia não sabia, não podia lidar com isso, ela não foi ensinada como lidar. E aí hoje, como que eu aprendo a lidar com tudo isso sozinho? Eu não sei ouvir um não. E quando eu era criança, eu ouvia e tinha que ficar quieto. Porque o meu pai, eu não podia desobedecer, a minha mãe, eu não podia falar nada ao contrário do que ela disse ali. E aí o quanto que gera toda essa carga emocional pra vida adulta, né? Uhum. Total. Eu acho que é sobre isso, né? Sobre a gente hoje pensar bastante nessa parte. Eu acho que também é mais falado, né? As pessoas têm mais conhecimento, é estudado mais, né? Antes, estudar essa fase da criança era muito mais difícil. Hoje a gente tem muitos estudos e muitas coisas e muitos olhares e olhares diferentes, né? E é importante a gente colocar também a questão social envolvida, né? Existem contextos onde a criança ela vai poder ser criança e brincar como uma criança, e existem outros contextos que a criança tem que trabalhar ali também para ajudar, né? Então é importante a gente colocar, né, essa parte social também do que é ser criança para uma pessoa pode ser diferente do que é ser criança para outra, mas como a gente precisa preservar isso independente da realidade que a gente vive, as memórias e as experiências, sabe, dessa criança, olhar para essa criança de uma forma diferente. Sim. E te ouvindo falar, me veio muito na cabeça um pouco dessa polêmica que tá sobre o P. Diddy. Ah, sim, nossa, menina. Porque me fez pensar o quanto que... Eu vou trazer duas coisas dentro desse comentário. Primeiro, porque recentemente eu vi um comentário de que quando são crianças artistas, crianças ricas trabalhando, no sentido, uma atriz... sei lá, vou usar exemplos, Larissa Manoela, Maísa, quanto que são crianças quando elas estão na mídia fazendo sucesso, quanto é ok elas estarem trabalhando, sendo que trabalho infantil é crime, mas o quanto que é ok elas estarem trabalhando porque elas são famosas, e o quanto que uma criança que precisa ajudar uma mãe que tem vários filhos pequenos e não consegue sair pra trabalhar, porque tem esses filhos pra cuidar, o quanto que uma criança, sei lá, e vender bala no farol, o quanto isso é crime. E aí o quanto que eles colocam, o quanto que essa régua é injusta de medir que trabalho infantil é ok, que trabalho infantil é crime. E aí me fez lembrar dessa situação do P. Diddy, porque ele trabalhava com crianças, né? Ele era agente e aí ele gerenciava crianças e adolescentes. E aí o quanto que essas crianças, sem a supervisão dos pais, quanto que aconteceu o que aconteceu, né? Então, não sei se eu preciso contextualizar, mas o P. Diddy, ele foi preso por conta de tráfico, abuso e diversos outros crimes. Uma lista gigantesca. Isso, e tem várias hipóteses de pessoas como Justin Bieber, que foi violentado, foi drogado, que foi diversas coisas. Dentre outras pessoas que ele agenciava, né? Que aí foram surgindo algumas coisas, né? Que ainda não foram comprovadas, mas que as pessoas estão falando. E eu acho tão importante isso que você trouxe, é um ponto... que a gente já até trouxe aqui outras vezes, né? Quando a gente falou ali do documentário da Nickelodeon. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou pesquisar. Que ele fala muito disso, né? De crianças, de você colocar crianças, e a gente tá falando de um contexto dos anos 90, de você colocar crianças ali pra trabalhar. Quase que não tinha, né, lei trabalhista ali. Então, de sobrecarregar essa criança dos traumas psicológicos, da exaustão que é estar naquele ambiente, e a cobrança que se tem naquele ambiente, e ainda com um viés muito pesado que era dos abusos que aconteciam,
né? Não só abusos físicos, sexuais, mas psicológicos. E tudo que envolvia esse cenário. Então, que louco a gente pensar isso, né? Primeiro isso de que você falou, disso não ser considerado crime e do oposto ser considerado... Oposto não, né? Mas de outra realidade ser considerado crime. E também do lugar que a gente estava colocando essas crianças e que, de certa forma... Hoje a gente olha um pouquinho mais para isso, mas ainda é, né? Sim. O lugar que a gente tá colocando essas crianças, assim, que é tão agressivo quanto qualquer outro lugar que você coloca uma criança pra trabalhar, né? Sim. Mas o quanto que é normalizado, né? A criança trabalhar, desde que seja entretendo um adulto, entretendo outra criança. Então eu acho que assistir esse documentário que você falou, acho que é o lado sombrio da TV infantil. Isso, é. O quanto que me deu um choque de realidade assistir ele. Eu lembro que no episódio que você comentou eu ainda não tinha assistido, depois eu fui assistir e eu fiquei chocada. Porque eu fiquei assim, caramba, a gente consumia isso. E era normalizado tudo isso. Então, o quanto que esse momento talvez seja um momento de crítica, né, que a gente tá trazendo para olhar um pouco mais para essas crianças. Onde nós estamos colocando essas crianças? Que lugar elas foram colocadas? Óbvio que o que a gente tá trazendo reflete muito mais o que aconteceu nos anos 90. E hoje a gente vê que tem é um pouco diferente, só que a gente ainda enxerga que tem essa questão dessa desigualdade. Por que para um é ok e pro outro tá muito errado? Uhum. Hoje a gente tem até leis, né? Se a gente pensa até a gente começou, né, com essa parte publicitária, então se a gente pensa até nas leis ali que foram sendo criadas para essa publicidade infantil, muita coisa mudou do que era. Mas como tem alguns contextos que ainda a gente precisa de muito avanço, né? Uhum. Sim. Porque ainda a gente fala de muitos abusos infantis, a gente fala aí de muitos traumas que aconteceram na infância, então que é algo importante que a gente precisa olhar também. Sim. E eu acho que até voltando um pouquinho no comentário que a gente fez alguns minutos antes, o quanto que também essas experiências vão ficar marcadas, e aí se a gente voltar para aquele lugar de sensações, emoções, sentimentos, o quanto que qualquer coisa que seja parecido com isso que elas vivenciaram, quanto que isso vai impactar a vida delas como adulta. Então, olha, aconteceu X situação na minha vida e isso pra mim é um sinal de alerta. Então qualquer coisa que seja parecida com isso vai me direcionar pra eu sair correndo daqui. Ou como eu não consegui me defender quando criança, pra eu me tornar essa pessoa mais imponente e me defender. E aí, normalmente, é sempre uma reação muito desproporcional à situação. E o quanto que isso acaba também gerando conflito em relacionamentos. Por conta de experiências que não foram boas lá atrás. Total, né? E aí a gente fala também, né? A gente pode colocar aqui situações traumáticas que daí vão gerar outros processos de sofrimento. E isso vai, né? A gente trouxe também um episódio. É engraçado que eu vou falando. A gente já falou no episódio, Mas sobre o quanto que essa parte social no processo de adoecimento, de sofrimento, ela vai ser uma das primeiras a serem afetadas, né? Então a gente vai ver aí essas consequências muito presentes também nessa parte social. E de como isso vai mobilizando também essa criança para se tornar, sabe, esse adulto, para se tornar um adolescente. Então, como essas experiências elas vão se intensificando e se consolidando, né? Uhum. Porque a gente também fala ali de uma vulnerabilidade quando a gente pensa na adolescência. Né? A adolescência é um momento de muita abertura, então a gente também fala ali de algumas coisas que acontecem, né? Desse olhar, principalmente para essas questões difíceis que a gente tá falando aqui. Então me parece que todo esse contexto precisa ser olhado também, porque senão a gente vai intensificando mais, né? Tudo isso. Sim.
Sim, eu fiquei pensando também quanto que esses lugares, a infância, a adolescência, é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Então é um lugar que a gente sempre revisita. Total. E aí, mesmo não sendo de forma consciente, a gente revisita esses lugares. Então eu tô trazendo muito essa questão de voltar lá atrás, de ter a mesma sensação. E eu queria dar um exemplo. Então, vamos imaginar uma criança que cresceu num lar que pais trabalham muito. E aí essa criança, sempre que pede alguma coisa pra mãe, fala assim: mãe, eu quero Coca-Cola. E aí a mãe vai falar, a mãe esquece, voltando do trabalho, teve um dia cansadíssimo e esqueceu. E aí, vamos pensar, essa criança sentiu o quê? Sei lá, sentiu esquecida, frustrada, rejeitada. E aí, beleza, isso acontece diversas vezes e torna-se algo normal pra essa criança. Então, olha, eu peço, a minha mãe não me dá. Não afetou em nada. Aí essa criança cresce, torna-se um adulto, casou. E aí dentro do casamento ele manda mensagem falando assim: amor, passa no mercado e traz coca pra mim. E a mulher chega no mercado, não tem coca, só tem guaraná. E aí ela vai e traz o guaraná. E aí quando chega em casa esse marido começa a brigar com ela, tipo: olha, nada do que eu peço você faz, eu não tenho valor pra você, eu só te pedi um refrigerante, nem pra isso você serve. E aí gera uma discussão por uma Coca-Cola. E se você perceber, a reação desse homem é muito desproporcional ao acontecimento. Porque foi só um refrigerante que não tinha. Ele não esperou ela justificar o que aconteceu. Ele só viu e já começou a gritar. E aí isso é um sinal de uma criança interior ferida. Então ele foi negligenciado lá atrás quando ele era criança. Então hoje viver a mesma coisa simboliza pra ele, tipo: olha, você tá sendo negligenciado. Você não tem a importância e o valor, porque você só pediu um refrigerante e ela não trouxe. E aí o quanto que a gente muitas vezes passa por isso e a gente não percebe. Só que a infância é um lugar que a gente pisa a vida inteira. Enquanto essa criança ela não for acolhida, essa criança que um dia lá atrás foi negligenciada, esse adulto vai continuar tendo reações como essa. Toda vez que alguém esquecer algo que ele pediu, ou não fizer na hora que ele pediu, e isso provavelmente vai gerar algo muito grande, vai gerar algo muito intenso dentro dele, porque faz ele voltar lá atrás, quando ele foi negligenciado, quando ele foi esquecido. E não necessariamente ele foi negligenciado, esquecido, mas a sensação que ele tem é essa, de eu não sou amado, eu não faço parte desse lugar que eu estou. E aí o quanto que é tão importante a gente cuidar das crianças hoje, e o quanto que é importante a gente cuidar dessa criança interior que nós temos, né? Ir acolhendo, tipo, tá tudo bem, ela pode ter acontecido alguma coisa pra ela não trazer o refrigerante que eu pedi. Só que normalmente quando essa criança ela tá ferida, a primeira reação é essa explosão. Então não sei se fez muito sentido, tentei trazer um exemplo pra ficar mais claro, pra não ficar muito abstrato. Eu acho que faz todo sentido, né? Porque a gente vai formando ali o nosso senso de autopercepção através das experiências que a gente tem, né? De como a gente vai internalizando isso e associando isso, né? Então, uma experiência que, sei lá, de repente a mãe, trazendo isso que você trouxe, né? A mãe tava cansada ali do trabalho e esqueceu o refrigerante. Aí ele associou. Nossa, por que será que ela não trouxe refrigerante? Né? Por que será que ela traz o chocolate do meu irmão e não traz o meu refrigerante? Né? A nossa cabeça vai tentando achar respostas e criando associações. E aí, ao longo da vida, a gente vai acumulando isso e vai tornando esse senso de autopercepção, né? Desse self, como alguém que meio que desamparo, assim, né? Como alguém que não é o suficiente, como alguém que não é amado, igual você trouxe. A gente vai se vendo a partir dessas experiências. E eu acho que a psicoterapia, ela é um lugar muito importante até pra gente refletir um pouco disso, trazer um pouco mais de flexibilidade, né? De olhar pra essa infância, de acolher como foi essa infância e de colocar talvez a infância e essa autopercepção muito naquele momento.
né? E de se permitir viver as coisas a partir do que tá acontecendo agora. Porque senão a gente fica, né? E é importante olhar, é importante sentir, entender qual que é a função disso também. Mas eu achei muito legal isso que você trouxe, né? Eu acho que até uma frase que a gente podia... tatuar ela. Como é que é? A infância... é um solo que a gente pisa a vida inteira. Que a gente pisa a vida inteira, porque é sobre isso. A gente vai precisar revisitar, né? Muito aí dessa infância e de como a gente foi aprendendo. Não só da infância, mas aqui, né? A gente tá falando o quanto que ela é potente e o quanto de influência tem no resto da nossa vida. Então... Que importante, eu acho que é sobre isso, assim. Então, nesse Dia das Crianças, que a gente pense que essa fase é uma fase que a gente vai pisar para sempre. Então, que a gente possa, né, olhar e tornar esse ambiente um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais, sabe? Mais assim... eu queria falar melhor, mas eu não sei se a gente tem muito controle sobre isso, mas que a gente possa abrir para discussões, para acolhimento, para validação, né, da autonomia dessa criança também. Sim. E eu acho que algo que a gente vai perdendo, não sei se por conta da adolescência, porque o adolescente ele não quer ser visto como criança, né? E aí a gente vai construindo essa ideia de que dar lugar a essa criança que existe na gente é algo muito ruim, sabe? A gente leva muito pro lugar de ser muito infantilizado. Só que o quanto que... não sei você, mas eu adoro parque de diversões. Tipo Hopi Hari, Beto Carreiro. Eu amo. E aí são coisas que são tidas como coisas infantis. Então, o quanto que a gente vai construindo essa percepção de o quanto se divertir é coisa de criança. Quanto que brincar é coisa de criança, sabe? E a gente adulto tá sempre brincando com diversas coisas. A gente sempre encontra algo pra nos entreter. Então, o quanto que... eu acho que eu queria trazer também isso, o quanto que talvez a gente tenha que se abrir, sabe? Abrir esse espaço pra essa criança interior vir. De gente realmente trazer um pouco disso pra fora, sabe? Não continuar reprimindo, suprimindo tudo isso. Sim. Eu acho que tem isso, né, dessa separação que a gente faz. Então, as brincadeiras, toda essa questão, esse divertido tá muito vinculado à infância. E a fase adulta, ela tá vinculada mais a uma coisa de trabalho, uma coisa mais séria. Não pode brincar, não pode falar, tem muita responsabilidade. E de certa forma, eu acho que a fase adulta, ela vem com muita responsabilidade, né? Não é algo que a gente consiga desvincular. Mas de abrir, né, também para essa parte divertida, porque talvez ela também faça parte da nossa experiência enquanto seres humanos aqui, né? A gente não consegue ficar sério o tempo todo. Assim, né? A gente não consegue viver só uma coisa ou ser só uma coisa o tempo inteiro. Essa liberdade da gente poder transitar e como algumas vezes a gente vai precisar buscar essa criança, né? Resgatar um pouquinho dessa criança aqui e se permitir fazer coisas pela primeira vez, se permitir brincar, se permitir não levar a sério em alguns contextos. Também fala dessa flexibilidade, né? Já que a gente faz essa separação, então que a gente possa buscar um pouquinho dessa criança, né? Sim, e eu acho que algo que faz eu voltar muito a esse lugar dessa criança é comida. A comida que me faz voltar muito pra esse lugar é churros. Churros é a minha sobremesa de infância, sabe? Pra mim tem gosto de infância, eu amo churros. Porque eu lembro do carro dos churros passando na rua, a felicidade de compra, mãe, por favor, compra os churros. Sabe? Então toda vez que passa, eu escuto na rua e fico, eu vou comprar um churros. Às vezes eu nem quero. Mas pela sensação de voltar lá atrás, sabe? De, essa memória afetiva aqui é muito boa. Então é algo que sempre que eu posso eu volto pra eu conseguir sentir um pouco disso, sabe? A nossa vida adulta é tão... às vezes é tão pesada, né? A gente tem tanta responsabilidade, a gente tem tanto isso de eu preciso dar conta, eu preciso
ser essa pessoa, eu preciso ser um adulto. E aí o quanto que a gente esquece coisas simples como essa, de uns churrinhos pra voltar lá na minha infância. Que faz eu lembrar de Chaves também, sabe? Ai, e como é importante isso, e eu fiquei pensando nisso que você falou, mas que também a gente esquece de perceber o ambiente, de perceber a gente dentro desse ambiente, né? Então a gente algumas vezes esquece de perceber o que a gente gosta de fazer dentro desse ambiente, né? O que é melhor, o que eu tô precisando aqui? Porque às vezes a gente fica, né, nessa loucura e nesse piloto automático, e aí a gente pode trazer várias coisas aqui, né, o mundo globalizado, esse capitalismo, a produtividade, como a gente sempre tem que estar produzindo e fazendo, e vários estímulos e várias coisas acontecendo, e a gente acaba esquecendo também de centrar um pouquinho, sabe? Ou voltar em coisas da infância, ou também descobrir novas coisas agora que te façam, sabe, ter esse conforto, que te dão esse conforto, né? É muito importante, assim, a gente descobrir e se perceber dentro desse ambiente, que era uma coisa que a gente fazia lá na infância, né? A gente se permitia sentir esse prazer, essas coisas boas. Então, que a gente possa trazer um pouquinho, né? E perceber esse ambiente, além de tudo isso que tá acontecendo. Uhum. E eu fiquei pensando o quanto que se perceber nesse ambiente faz parte também de acolher tudo que tá acontecendo ali no momento, né? Uhum. E aí, quando você acolhe, é mais fácil pra você conseguir lidar. Então, uma outra metáfora que eu uso muito pros meus pacientes, eu sempre peço para eles se imaginarem numa rodovia com o carro a 150 por hora. Então olha pro lado e vê o que você consegue ver ao seu redor. Nada, porque tá muito rápido. Você vai ver só um borrão passando. Você fala, eu acho que é uma árvore, aquilo ali é verde. Eu acho que eu vi uma casa. Mas a gente não vê nada de forma nítida. Eu falo, tá, começa a desacelerar o carro. Quando você começa a desacelerar, você consegue perceber o que tem ao redor. E aí eu imagino o movimento de acolher dessa forma. Então, vamos desacelerar. Vamos ver o que tem aqui. O que eu faço com tudo isso. Onde que eu tô, pra onde eu vou. E te ouvir falando me fez pensar o quanto que talvez esse desacelerar é acolher tudo isso. O quanto esse desacelerar é voltar lá na infância e ver. Porque às vezes tem alguma coisa que vai fazer sentido ali. Então, o quanto que a gente precisa treinar um pouquinho isso, né? Porque a gente vive tanto nesse automático que a gente não percebe. E aí parece criança realmente perdida, né? Tipo, e agora? O que eu faço? Cadê minha mãe? Como que eu resolvo isso? E aí não resolve. Ai, que lindo, tá inspirada hoje, eu tô amando. Adorei essa metáfora, porque é sobre isso, né? É sobre a gente ir desacelerando também e se percebendo e acolhendo ali todas as partes também que compõem a gente. Uhum. Que lindo, muito bom. Eu acho que minha inspiração veio dessa saudade, sabe que eu tô de tudo isso? Então, eu acho que a gente começou falando de um tema que eu acho muito gostoso de falar. Então, não que os outros eu não goste, né? Mas eu acho que esse traz muito essa coisa afetiva, sabe? Então, sinceramente, eu estou gravando e eu tô sentindo meu coração muito quentinho, sabe? É um tema... Eu acho que vocês que ouvem a gente já viu que teve temas que eu não fiquei confortável e eu falei, nossa, falar disso me deixa desconfortável. E aí, esse é um tema que me deixa muito confortável. Então, eu acho que quando eu me sinto mais confortável, eu consigo trazer um pouco mais de tudo isso que tá acontecendo aqui. Eu acho que eu consigo trazer esse sentimento gostoso, né? Então, pra mim tá sendo muito bom esse episódio. Ai, que lindo. Que especial, né? Eu acho que lembrar da infância pode trazer sentimentos muito ambíguos, assim, né? Porque a gente fala de coisas muito legais e muito gostosinhas, mas a gente também fala de outras coisas ali dentro desse ambiente. Então, acho que nunca é uma coisa só, né? A gente sente muitas coisas, principalmente quando a gente fala da infância, né? Então, de acolher um pouquinho,
Também quando... Tudo bem, sabe? A gente se sentir mal de falar sobre alguma coisa da infância. Tudo bem a gente se sentir bem e radiante falando sobre alguma coisa da infância. Mas acolher, né? De sempre acolher essa criança. Né? Porque acolher quem a gente é hoje também é acolher a criança que a gente foi. Então, da gente conseguir... abraçar todas as partes, né? Por mais difíceis e por mais legais que sejam. Sim, e eu acho que vale acrescentar também, esse episódio a gente trouxe muito mais coisas confortáveis pra gente do que coisas difíceis que nós passamos na nossa infância. E se você que tá ouvindo talvez passou por algo que seja muito difícil, talvez você pode ouvir e falar, nossa, eu não passei por nada disso, a infância de vocês foi muito boa. E eu acho que isso que a Laura trouxe é muito importante. Acolhendo essa criança que você foi, você acolhe também o adulto que você é. Então, o segredo tá sempre nesse acolher. Tá tudo bem que eu não vivi tudo isso. Eu gostaria de ter vivido algo diferente, mas talvez acolher o que você viveu. De tudo bem, não foi fácil, mas eu consegui, eu tô aqui hoje e tô tentando fazer diferente. Sabe, talvez ir sempre acolhendo. A gente sabe que não é todo mundo que passa por coisas muito boas na infância. Então... talvez tentar resgatar também um momento que você foi muito feliz na infância. Seja uma coisa muito simples de um passeio na escola, uma tia da escola, o dia que aconteceu X coisa. Então talvez buscar algum momento que foi muito bom ou que foi minimamente bom e acolher isso também. Talvez usar isso como base pra diminuir um pouco todo esse sofrimento que você vivenciou. E olhar, né? Olhar pra tudo isso, porque... dói. Então, olhar com... olhar quais são os efeitos disso na sua vida hoje, né? E se realmente você precisar de alguma ajuda, procura, né, um profissional que ele vai ajudar você, que ele vai estar com você nesse caminho, porque nem sempre é fácil revisitar coisas, né? Então, estar com alguém que possa te auxiliar nisso é super importante também, principalmente se for um profissional da saúde mental. Então, e assim, a gente também, né, como a Débora trouxe, a gente trouxe alguns fragmentos de coisas confortáveis pra gente, mas também não significa que tudo foi confortável, né, que tudo foi legal e bom. Então, porque a gente fragmenta, né, coisas na nossa experiência e todo mundo faz isso. Então, é importante também ter essa visão, sabe? Porque às vezes a gente começa a se comparar e a gente tá se comparando com algum fragmento e não com a realidade no todo, né? E que cada um vai ter a sua realidade, cada um passou pela sua experiência também. Por isso é tão importante a gente acolher, né? Exato. Então é isso, terminamos esse primeiro episódio. Acho que foi muito especial falar de tudo isso, né? Foi muito legal. E espero que vocês tenham gostado, mas vamos para nossa última parte de indicações. Sim, indicações que remetem aí à infância. O que você pensou? Eu não ia indicar nada que remete à minha infância. Não? Tudo bem também. Não, a minha indicação é um pouco mais teórica. Eu queria indicar um livro. O nome do livro é Acolhendo Sua Criança Interior. Esse aqui, peraí. Ele é muito bom. Ele traz... eu não acho ele tão teórico, né? Ele traz alguns exemplos, traz mais coisas. E, ele é muito bom. Então, super indicaria, porque aí às vezes a gente tá repetindo esses padrões da infância e a gente nem percebe, a gente não sabe como acolher. E aí o livro traz realmente isso, como acolher. Como eu me responsabilizar e acolher tudo isso que eu senti, tudo isso que eu vivenciei. Porque às vezes a gente terceiriza muito isso, né? A gente quer o acolhimento do outro e a gente não sabe como se acolher. Então esse livro ele é muito bom. E eu acho que é isso que eu tenho pra indicar. Agora você colocou uma pulguinha atrás da minha orelha, porque eu acho que você vai indicar alguma coisa da sua infância. Ai, não gostei. Mas indica aí pra gente ver. Quem sabe não me dá uma outra ideia, né? Eu pensei muito na infância e muito no cenário cultural mesmo que a gente tem aqui no Brasil. Então me veio a Turma da Mônica.
Gosto. A Turma da Mônica foi responsável ali no meu processo de alfabetização. Eu gostava de ouvir, eu me sentia representada, né? As histórias falam um pouquinho ali, não de todos os contextos, mas falam um pouquinho do que a gente vive e tal. E então os gibis, me veio muito isso, sabe? Os gibis da Turma da Mônica. Na infância, minha mãe sempre incentivou muita leitura, então eu gostava bastante de ler. E aí eu fui ficando adolescente, eles foram crescendo junto, porque tinha a Turma da Mônica adolescente. Né? Eu já era um pouquinho maior, mas eu adorava ler. Então fez parte, assim, sabe, da minha infância também. Eu acho que de muita gente também, né? Sim. Todo mundo conhece a Turma da Mônica. Sim, eu gostava de ler os mangás deles, adolescentes. Esses aí. Também. Muito bom. Então aí, eu pensei em alguma coisa teórica, mas você também me pegou assim de surpresa. Olhar aqui pra mim. O equilíbrio, né? Uma totalmente teórica, outra totalmente... trouxe a parte mais da infância mesmo. A gente não combinou, gente, por isso que ficou assim. Não que a gente combine, né? A gente nunca combina. Não. Ai, mas é isso, que legal. Deu complementou. Eu acho que todo esse contexto também. Sim. Certo? Terminamos por hoje. Beijo, pessoal. Encontramos vocês na semana que vem. Isso. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E deixa um comentário, curte, compartilha. É muito importante pra gente também. Uhum. Tchau. E é isso. Tchau, tchau.